Olá pessoal, vamos ver mais uma aula de matemática básica. A aula de hoje é sobre frações. Serão duas aulas, ok? Gente, o assunto frações é um assunto muito antigo. Por volta de 3.000 anos antes de Cristo, os egípcios já utilizavam as frações para medir as terras. Ok? Gente, antes de começar a aula, eu vou convidar você a inscrever-se no canal. Semanalmente, novas aulas estão sendo postadas e você assim vai ficar por dentro de tudo o que está acontecendo. Ok, gente? Então, lápis e caneta na mão, vamos começar a nossa aula. Então, vamos estudar as frações. Frações. Primeiro, estudando, né, gente, a notação de uma fração. Vamos colocar assim, ó. A notação, gente, de uma fração é sempre um número dividido por outro número. Ok? Esse número de cima, a gente vai chamá-lo de numerador. E o número de baixo de denominador. Bom, o numerador, ele indica quantas partes do todo foram tomadas. Então, o numerador indica quantas partes do todo foram tomadas, enquanto o denominador ele indica o total de partes iguais, escreva lá, indica o total de partes iguais que o inteiro fora dividido. Tá? Então, o denominador indica o total de partes iguais que o inteiro fora dividido. Vamos pegar uma maneira de entender aqui, ó. Fica bem fácil você entender. Por exemplo, se eu fizer uma bolinha assim, ó, dividindo ela ao meio e indicar somente essa parte que eu estou pegando. O que indica isso daqui? Isso aqui é uma fração que indica exatamente 1/2. Porque, olha só, quantas partes do todo foram tomadas? Somente uma. Quantas partes iguais o inteiro, ou seja, o total, foi dividido? Em duas partes. Eu peguei uma de um total de duas partes. Simples, né? Vamos a outra aqui, quer ver? Ó? Vamos pegar uma bolinha também que é fácil de entender. Ó. Uma bolinha. Vamos dividir essa bolinha. Imagine que a gente está aqui dividindo em 5 partes iguais. E eu vou pegar, por exemplo, está bem torta essa bolinha aqui, né? Pelo amor de Deus, mas olha só. Eu estou pegando duas partes de um total de 5. Então, o total de partes que eu estou pegando são duas, e total de partes que o total foi dividido foram 5 partes. Ok? Uma outra representação assim, ó. Em barrinhas. Pode fazer várias representações aí, né? Vamos dividir aqui em 4 pedacinhos. Imagina uma barrinha de chocolate, né? Aí a professora diz assim, ó, você vai dar para o seu amiguinho essa parte em vermelho. Qual a fração? Aí você dizia lá, eu não vou dar nada. Aquela coisa, né? Meu Deus. Olha só, você tem 3 partes de um total de 4. Então, você está dando 3/4 do chocolate ao seu amigo. 3 partes do todo que foram tomadas e 4 partes foi dividido o total dessa barrinha de chocolate.
Ok, gente? Uma ideia bem lúdica aqui de você entender o que é, como é que é, no caso, a notação das frações. Certo? Então, gente, nesse primeiro momento, apenas a notação. A fração ela é definida com o numerador e o denominador. Esse denominador ele indica em quantas partes o inteiro foi dividido, enquanto que o numerador está indicando quantas partes foram tomadas. Ok, gente? Vamos continuar. Próximo passo aqui, ó. Vamos descer um pouquinho. Tá bom aqui? São os tipos. Escreva lá. Tipos de frações. Vamos lá. Primeiro tipo. Primeiro tipo. São as chamadas frações próprias. Vamos escrever assim, ó. O que é uma fração própria? Fração própria. A fração própria, gente, é a fração que acontece essa situação aqui, ó. O numerador ele é menor do que o denominador. Quer ver um exemplo? Imagina aqui um quadradinho, ó, representando o todo. Esse todo nós estamos dividindo ele em 4 partes iguais e nós estamos pegando apenas uma dessas partes. Essa fração aqui ó, representa 1/4. Note então que o numerador é um valor menor, ó, menor do que o denominador. Isso aqui ó, representa uma fração própria. Ok? Segundo caso. Segundo caso. O que é uma fração imprópria? Fração imprópria. A ideia da fração imprópria é o contrário. É quando o numerador for maior que o denominador. Uma maneira de representar uma fração imprópria é a gente pegar, por exemplo, 2 quadrados, ou seja, 2 inteiros, dividi-los em 4 partes iguais. Imagine partes iguais aqui, tá? Onde no quadrado da esquerda a gente vai ficar com as 4 partes e no quadrado da direita vamos ficar só com uma. Presta atenção. A fração representativa do primeiro inteiro aqui, ó, do primeiro quadrado, concorda que seriam 4/4. E nesse caso aqui, ó, não seria 1 de um total de 4? Se a gente somar isso aqui vai dar exatamente, quando o denominador é o mesmo, a gente mantém o denominador. Isso eu vou explicar mais adiante, tá? Não se preocupe com isso nesse momento. Mas a soma de 4/4 mais 1/4, o resultado é 5/4. E é exatamente o caso onde o numerador, ó, ele é maior do que o denominador. Uma outra maneira de representar tudo isso daqui, gente, é a gente pensar assim, ó, 4/4, na verdade, é 1. Somado com 1/4, isso aqui é a mesma coisa que 1 inteiro mais 1/4, a gente escreve assim, gente, ó. 1 inteiro e 1/4, ou 1 inteiro e 1/4.
As duas maneiras estão corretas. Isso daqui, gente, é o que a gente chama de representação mista de uma fração, ou seja, também é conhecida como número misto. Bem importante isso aqui, tá, gente? Número misto. Isso aqui, gente, ó, a gente lembra que a gente tem... As meninas devem saber bem, né? Isso aqui, ó, em uma receita de bolo, né? Uma xícara mais 1/4 dela. Aquelas histórias, aquilo ali nada mais é do que o número misto. Esse número misto nada mais é do que uma representação de uma fração imprópria, tá, gente? De uma fração imprópria, onde o numerador é maior do que o denominador. Até esse momento, duas classificações, fração própria e fração imprópria. A fração própria é quando o numerador ele é menor do que o denominador. A fração imprópria acontece o contrário, ou seja, o numerador é maior do que o denominador. Essa fração imprópria, gente, ela pode sempre ser transformada em um número misto. O que é o número misto mesmo? É um número composto de uma parte inteira mais uma parte fracionária. A dúvida agora, então, qual é que é? Como é que a gente faz para transformar uma fração imprópria em um número misto? Acompanha aí. Uma situação que pode acontecer para você é a gente ter que pegar, no caso, uma fração, por exemplo, 18/4. Notem que é uma fração imprópria e a gente queira passar ela para um número misto. Como é que a gente faz isso daqui? Bom, a maneira mais simples de você fazer isso daqui, ó, é pegar o 18/4 e dividir. Ó, 18 dividido por 4, isso aqui vai dar 4. 4 vezes o 4 dá 16. E a diferença 18 menos 16 vai dar 2. O que significa isso daqui? Significa que 18/4 representa um número misto da seguinte maneira. Esse 4 aqui, ó, nada mais é do que as unidades inteiras. E o resto, aqui, nada mais é do que o número... Está dividido em 4, né? Número de quartos que sobraram. Nesse caso, que sobram. Tá? Ou seja, a gente vai ter 4 unidades inteiras. Então, isso aqui vai ficar a seguinte situação. Nós temos 4 unidades inteiras, mais 2/4 do que sobraram. Mais duas partes de um total de 4. Mais 2/4. Isso aqui a gente já viu que é a mesma coisa que 4 inteiros e 2/4. Esse 2/4 dá para simplificar, tá? Então, eu poderia escrever assim, ó, 4 inteiros, 2 dividido por 4 é a mesma coisa que 1 sobre 2. 4,5. Tá? Isso aqui representa um número misto, que é equivalente à fração 18/4. Certo, gente? Bom, agora pode acontecer o contrário. Nós temos uma fração mista e queremos transformá-la Temos um número misto e queremos transformá-la em fração imprópria. Por exemplo, assim, ó, o número 1 e 1/4. Em forma de fração, isso aqui é quanto? Gente, ó, a ideia 1 e 1/4, acho que já deu para perceber que é a mesma coisa que tem um mais aqui no meio. É o 1 mais 1/4. Isso aqui a gente vai fazer mínimo múltiplo comum, mas eu vou explicar mais adiante como é que se faz adição, subtração, no caso, operações com frações. Por enquanto, preste atenção só na seguinte ideia. Este 1 é um inteiro. Então, a gente poderia escrever ele assim, ó, 4/4 mais 1/4. Nota que a ideia é deixar o mesmo denominador. Porque
somando denominadores iguais, mantemos o denominador e somamos o numerador. 4 mais 1, 5. Então, o que acontece? Esse 1 e 1 quarto é a mesma coisa que a fração imprópria 5 quartos. Mais um exemplo. Aqui, ó. 3 e 2 quintos, ou seja, 3 inteiros e 2 quintos. Isso é a mesma coisa que 3 mais 2 quintos. Bom, nota que a gente tem que escrever aquele 3 com denominador 5, porque a gente tem aqui o 2 quintos. A ideia é ficar denominador igual a denominador. 3, que número a gente tem que colocar aqui que dividido por 5, o resultado é 3? 15, né, gente? 15 dividido por 5, resultado é 3. Então, 15 quintos mais 2 quintos, ficamos com o denominador 5. 15 mais 2 deu 17. E aqui, então, está a fração mista, que representa exatamente... Quer dizer, a fração imprópria, que representa exatamente o número misto 3 inteiros e 2 quintos. Ok? E vamos para o terceiro tipo de fração. Vamos descer um pouquinho aqui. Terceiro tipo é a chamada fração aparente. Fração aparente. Aqui é fácil você entender se eu fizer o desenho. Quer ver? Ó? Vamos pegar aqui duas bolinhas. Imaginá-las iguaizinhas. Dividi-las em 4 partes iguais. E pegar exatamente as 4 partes da bolinha da esquerda e as 4 partes da bola da direita. Parece duas pizzas aí, né? Então, aqui, ó, a fração dessa figura da esquerda, concorda comigo que são 4 quartos? E da figura da direita também não são 4 quartos? Nós estamos pegando 4 partes do total de 4 partes. Se a gente somar isso daqui, 4 quartos mais 4 quartos, a gente mantém o denominador, como a gente já viu. 4 mais 4 fica 8. Então, nós temos que essa fração aqui, ó, é representada por 8 quartos. Isso daqui, gente, 8 quartos, todo mundo sabe que isso aqui, na verdade, 8 dividido por 4 é 2. Então, isso aqui nada mais é do que uma fração aparente. Na verdade, ela não é uma fração. No caso, a divisão gera 2. Então, por isso ela é chamada de fração aparente. Outra coisa aqui importante, ó, nota que o numerador é maior que o denominador. Então, sempre a fração aparente, ela é um caso de fração, o quê? Própria ou imprópria? Imprópria, né? Imprópria, onde o numerador ele é maior do que o denominador. Outros exemplos, olha só. Exemplos de frações aparentes. 3 terços, isso aqui o resultado é 1, né? 20 quintos, o resultado é 4. 14 sobre 7, o resultado é 2. E assim vai por diante. Então, gente, fácil, né? Fração aparente é a fração onde o numerador, na verdade, ele é um múltiplo de quem? Do denominador, certo? Vamos continuar e ver mais tipos de frações. Vamos falar agora, ó, das frações equivalentes. Frações equivalentes.
Vamos fazer um desenho que é fácil você perceber. Por exemplo, vamos fazer 3 bolinhas. 1, 2, 3. Faz de conta que são exatamente iguais. A primeira eu vou dividir em 2 partes. A segunda eu vou dividir em 4 partes. E a terceira eu vou dividir em 6 partes. Então, aqui, ó, o denominador dessa fração é 2, porque nós dividimos em 2 partes o todo. Aqui nós dividimos em 4 partes o todo. E aqui nós dividimos em 6 partes o todo. Nessa fração aqui da esquerda, a primeira, vamos supor que eu pegue uma parte. Então, pegamos aqui. Essa outra, eu vou pegar 2 partes. Então, peguei 2 do total de 4. E na terceira e última, eu vou pegar 1, 2, 3 partes. Note que são frações diferentes. A primeira é 1/2, a segunda é 2/4, a terceira é 3/6. Porém, notem que representam exatamente a mesma quantidade. Aqui não é a metade da bolinha? Aqui também e aqui também. Ou seja, elas são frações equivalentes, gente. Porque elas, olha só, vamos escrever aqui, ó. Isso porque elas representam a mesma parte do todo. Nesse nosso exemplo, elas estão representando exatamente a metade. É fácil você perceber que 2 frações são equivalentes se a gente simplificar, né? Divide por 2 em cima por 2 embaixo, aqui vai virar 1/2. Divide por 3 em cima por 3 embaixo, também vai virar 1/2. Simplificação de frações. Muito importante isso aqui, tá? Olha só, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Uma fração 8/20. Antigamente se chamava 8/20avos. Não é que esteja errado, mas está totalmente em desuso, tá? 8/20 está ótimo, tá? Olha só. Aqui, ó, a gente pode simplificar isso aqui, gente. Essa fração ela pode ser reduzida. De que forma? Se a gente dividir por um número em cima, a gente tem que dividir pelo mesmo número embaixo. A ideia é sempre dividir pelo máximo divisor comum. Lembra? Máximo divisor comum entre o 20 e o 8. Quanto é que dá isso? Vamos lembrar aqui, ó. 28 fatorando por 2 dá 10, dá 4, por 2 dá 5, dá 2, por 2 dá 1, dá 5, e por 5 dá 1. Assinalando aqui, ó, esse 2, aqui não assinala, aqui também não. Lembra que a gente assinala os fatores que dividiram a linha inteira. Esse 2 dividiu o 20 e o 8. Esse 2 dividiu o 10 e o 4. Esse 2 não dividiu o 5. E esse 5 não tem mais como dividir esse 1. Assinalamos os dois. A multiplicação dos dois asteriscos. 2 vezes 2, 4. Então, o numerador dividindo por 4 e o denominador dividindo também por 4, nós vamos ter 8 dividido por 4, dá 2, 20 dividido por 4, dá 5. E aí a gente chega a essa fração irredutível, tá? Essa fração irredutível significa que o máximo divisor comum entre o 2 e o 5
é 1. Vamos escrever isso daí, ó. Olha só. Escreva lá. Uma fração A sobre B é irredutível quando o máximo divisor comum entre o numerador A e o denominador B é 1. Tá? Uma regra bem importante. Vamos fazer mais um exemplo aqui, gente. Olha só. Por exemplo, 40 sobre 16. Vamos supor que a gente queira simplificar isso aqui lá no vestibular, lá no Enem. Aí você vai pensar assim, ó, pô, será que eu tenho que calcular o máximo divisor comum? Não, gente, vai fazendo por partes, devagarinho, ó. Divide por 2 o numerador, vai dar 20. Divide por 2 o 16, que é o denominador, vai dar 8. Olha só, dá para dividir por 4 o numerador, vai dar 5. Vai dividir por 4 o denominador, isso aqui vai dar 2. Agora não dá mais para dividir. Então, chegamos na fração irredutível, onde 5 e 2 possuem o máximo divisor comum igual a 1. Ok, gente? Então, na simplificação de frações, não é necessário você pegar os dois números e calcular o máximo divisor comum. Vai simplificando até você não conseguir simplificar mais. Fração irredutível é importante a gente comentar. Como eu falei, então, uma fração ela é dita irredutível quando o numerador e o denominador possuem máximo divisor comum valendo 1. Olha só, imagine a fração 3 sobre 4. É uma fração irredutível porque o máximo divisor comum entre o 3 e o 4 é 1, não é? Agora, olha só, o 3 e o 4, por ter máximo divisor igual a 1, também são chamados de números primos entre si. Isso a gente já viu numa aula lá anterior, ok? Primos entre si são dois números que possuem, no caso, o máximo divisor comum entre eles iguais a 1. E reparem, a fração 3 quartos, o 3 é número primo, mas o 4 ele não é número primo, até porque o único primo que é par é o número 2. Mas eles sim são ditos primos entre si. Ok, gente? Vamos continuar então. Próximo item, bem importante, é o seguinte, ó. Anote lá. Redução de frações a um mesmo denominador. Por exemplo, duas frações. 3 quartos e 7 décimos. Note que os denominadores dessas duas frações não são iguais. Vamos supor que você queira transformar essas duas frações em frações onde os denominadores são o mesmo. Só que lembra, né? Essa fração eu não quero mudar ela. Eu quero transformá-la em uma fração equivalente. A 3 quartos e os 7 décimos transformar em uma outra fração que seja equivalente a 7 décimos. Para isso, gente, transformando de tal forma que os denominadores fiquem iguais, a gente tem que fazer isso aqui, ó. Devemos calcular o mínimo múltiplo comum entre os denominadores, que no caso são 4 e 10. Vamos lembrar aqui, ó, 4 e 10 a gente já viu como é que se calcula. Então, vamos fazer um pouquinho mais rapidinho, ó. Divide por 2, dá 2 e dá 5. Por 2 dá 1 e dá 5. E por 5 dá 1. Multiplicando, 2 vezes 2 dá 4, vezes 5, então 20 é o mínimo múltiplo comum entre 4 e 10. O que eu quero dizer? Quero dizer o seguinte, ó, que essas frações ficaram com denominadores
iguais ao mínimo múltiplo comum entre o 4 e o 10, ou seja, ficaram valendo 20 os seus denominadores. Bom, mas nota que eu tenho que fazer com que essa fração 3/4 seja igual a essa fração aqui, equivalente, no caso, só com o denominador 20. Aí você vai pensar o seguinte, bom, do 4 para o 20, aumentou quanto? Aumentou 5, né? É a mesma coisa que a gente tivesse multiplicado por 5. 4 vezes 5 dá 20. Bom, gente, se a gente multiplicou o denominador por 5 para resultar o 20, da mesma forma nós devemos fazer com o numerador. Também multiplicarmos por 5, 3 vezes 5, transformando, então, o numerador igual, nesse caso, a 15. Ok? Aqui embaixo a mesma coisa. Do 10 para o 20, o que aconteceu? A gente duplicou, nesse caso, o denominador. 10 passou para 20. Então, o numerador, 7, também deve duplicar. Ó, tem que fazer vezes 2. Duplicando o numerador, vai ficar, então, igual a 14. Então, a fração 3/4 e a fração 7/10 possuem frações equivalentes a 15 sobre 20 e 14 sobre 20, respectivamente. Transformamos essas frações que, no momento, tinham denominadores diferentes, tá? Agora com denominadores iguais. Aí você deve estar se perguntando, bom, Ferreto, para que você fez isso? Isso daqui, ó, é muito utilizado nessa situação, na comparação de frações. Comparação de frações. Comparação, né? Saber se uma é maior, menor ou igual à outra. Aqui nós vamos ter duas situações. Vamos começar, então, primeira situação de comparação de frações. O primeiro caso seria, a primeira situação, no caso, seria a situação onde os denominadores eles são iguais. Denominadores iguais. Aí o que acontece? Aí é a maneira mais simples, né? Por exemplo, uma fração 2/5 comparada com uma fração 7/5. Claro que aqui a comparação terá esse sinal aqui, ó. O denominador não é o mesmo, então quando o denominador for igual, a gente compara apenas os numeradores. O número 2 ele é menor do que o número 7, consequentemente a fração 2/5 é menor do que a fração 7/5. Ok? Bom, aqui é bem simples. Agora, qual é o caso, o segundo caso? No caso dos denominadores serem diferentes. Vamos botar um pouquinho para baixo aqui, ó. Um pouquinho para baixo. Segundo caso, dos denominadores serem diferentes. Como é que funciona daí? Aí é exatamente o que a gente viu antes desse item aqui, né, gente? Transformar as frações no mesmo denominador. Vamos começar com um exemplo aqui, ó. Por exemplo, a fração 5/8 e a fração 7/12. Qual que é a maior, qual é a menor dessas duas aqui? Bom, gente, a primeira coisa a fazer é transformar essas frações em frações equivalentes, onde as duas novas frações tenham denominadores iguais. Aí, da mesma forma que a gente viu aqui em cima, é só comparar o numerador. Bom, para transformar em denominadores iguais, lembra que a gente tem que fazer o quê? Tirar o mínimo, vamos fazer aqui, ó, o mínimo múltiplo comum entre o 8
e o 12. Essa aqui é a ideia. Então, vai lá. Ó. 8 e 12. Dividido por 2 dá 4, aqui dá 6. Por 2 dá 2 e aqui dá 3. Por 2 dá 1, aqui continua 3. E por 3 dá 1. Multiplicando aqui vai ficar 2 vezes 2 vezes 2, dá 8, vezes o 3, 24. Significa que o mínimo múltiplo comum é 24. Então, olha lá. Ó. O denominador aqui é 24 e o denominador aqui é 24. Então, daqui para cá, do 8 para o 24, ficou 3 vezes maior, multiplicado por 3. Da mesma forma, então, a gente tem que multiplicar o numerador por 3. E a fração aqui vai ser, então, 5 vezes 3, 15 sobre 24. Agora, na segunda fração, 12 pulou para 24, ou seja, duplicou. Então, o numerador também deve duplicar. 7 vezes 2, isso aqui vai dar 14. Então, nós ficamos agora com a fração equivalente 14 sobre 24. Gente, nesse momento, a gente pode agora comparar quais das duas frações é a maior. Olhando essas duas aqui, ó, a gente apenas vai dar atenção ao numerador da de cima com o numerador da de baixo. Repare que o numerador da de cima é um valor maior. Consequentemente, essa fração aqui, ó, 5/8, é maior do que a fração 7 sobre 12. Ok? Chegamos ao final dessa primeira aula de frações. Gente, eu estou falando primeira porque a próxima aula de frações ela vai envolver todas as operações. Adição, subtração, multiplicação e divisão. Uma aula muito importante mesmo. Ok, gente? Se você entendeu tudinho e gostou da aula, clica lá em gostei, ok? Se quiser, faça comentários também. Ok, moçada? Então, até a próxima.